Ele está de volta. Ele voltou e voltou com mais conteúdo de qualidade para que a gente possa se humanizar e se conectar. Ele está de volta. Ele está aqui novamente para trazer novos conteúdos para humanizar e se conectar. Estamos aqui com o professor Dr. Robson Santos, professor universitário do Senac São Paulo, treinador e palestrante, mentor de propósito. Comunicação não violenta, esse é o nosso tema de hoje. Robson, muito obrigado por voltar. Estamos de volta, isso é importante. Que ótimo tê-lo aqui. Valeu. E como a primeira entrevista, falando sobre propósito, hoje vamos trazer a comunicação não violenta. E antes de mais nada, de prática, para quem não viu o último, eu vou pedir novamente para você dizer quem é o Robson além de todos essas conquistas profissionais. As conquistas profissionais, elas são um adendo, eu brinco que são um agregado, porque o Robson é a pessoa que está por trás de tudo isso. E se eu perder a minha essência de Robson, nada vale, né, Hugo? Exatamente. Porque o ser humano, ele ainda tem muito mais a oferecer do que cargos, títulos e essa vaidade que só alimenta o ego. E isso não faz bem para ninguém, nem para o mundo. Eu costumo dizer que esse mundo tá chato, tá perigoso, tá violento, tá triste, e nós não gostamos. Então, o Robson é uma pessoa que tenta nesse mundo, nessa conjuntura, transformar as pessoas para construir um mundo melhor. Nas ideias de Paulo Freire, eu sou alguém que esperança tempos melhores. Essa é a minha busca. Por isso, professor. E já pegando esse gancho, qual é o seu propósito e o que é a Coma? Vamos lá, meu propósito, depois de refazer e buscar, porque quando eu faço a mentoria de propósito do Ikigai, eu costumo dizer que quando a gente termina o Ikigai, nós estamos começando a jornada. E aí, de vez em quando, eu vou refazer essa jornada também para entender. E meu propósito hoje, ele se resume em transformar e impactar positivamente a vida das pessoas. Usando para isso a educação, quer como professor ou palestrante, como ator, como terapeuta, como mentor, com as ferramentas que eu vou adquirindo ao longo da vida para poder ajudar a transformar pessoas. Isso é incrível, porque quando a gente fala de transformar pessoas, automaticamente é um dos propósitos. Na verdade, esse é o meu propósito de levar autoconhecimento, e eu acho que quando a gente leva isso, a gente também está trazendo para nós a transformação. Porque começa conosco. Nós vamos falar de comunicação não violenta e ela começa conosco. Quer dizer, tudo, né? O autoconhecimento. Sim. Porque se eu não me conheço 100%, como é que eu vou poder ajudar uma outra pessoa a se conhecer 10% que seja? Exatamente. E eu nunca vou chegar ao 100%. Começamos daí, tá? Exato. Autoconhecimento é uma busca diária. O tempo todo nós estamos buscando esse autoconhecimento e nos aprimorando. E conforme eu me aprimoro, lógico, eu vou aprender nas relações com as pessoas. Exatamente. Porque no final das contas estamos falando sempre de pessoas. E é aquela coisa, conectar é pegar um pouquinho do outro e dar um pouquinho de nós. Justamente. Não é? Bom, você me perguntou sobre a Coma. A Coma é um adinkra. Adinkra é um símbolo africano do povo de Gana, que eles utilizam esses símbolos para estamparia. Mas mais do que uma estamparia, ele traz uma ideia, um conceito, como se fossem os nossos provérbios. Então a Coma é o símbolo mais antigo do coração, aquele coraçãozinho. E ele significa paciência e tolerância. Então eu escolhi esse adinkra para nomear a minha empresa, hoje a Coma Desenvolvimento Humano, porque ela é muito mais do que uma empresa, um CNPJ. Certo. Ela, além de me lembrar o exercício da paciência e tolerância, que eu me perco muito, porque não é fácil, o coração me traz a conexão. Certo. Então a Coma, para mim, é um projeto de vida que está de acordo com o meu propósito de conectar profissionais que tenham a mesma intenção de transformar pessoas e construir um mundo melhor. Que esperança em um mundo melhor. Então a Coma só existe se nós estivermos juntos. Porque uma das bases para mim no Acoma é o Ubuntu, que também faz parte da filosofia africana. Ubuntu significa eu sou porque todos somos. Eu só existo porque você existe, porque o outro existe, porque meu filho existe, porque meus alunos existem. Então nós não somos seres isolados. Para nós existirmos eu preciso do outro. Exatamente. E esse outro, ele é respeitado na sua alteridade. Porque o seu lugar não é o meu. E eu não vou me colocar no seu lugar, que é o que falam de empatia. Porque para eu me colocar aí, você vai ter que deixar essa cadeira. Exato. Mas eu vou reconhecer o outro, a alteridade, que é o seu lugar, o seu espaço. E essa outra pessoa
se conecta com a minha pessoa. Então não adianta o pessoal ficar falando namastê, essas coisas, se isso não acontecer na realidade. Porque a conexão tem que ser real. Sim. E a conexão existe quando nós temos no meio dessa conexão o respeito pelo espaço e individualidade das pessoas. Então a Coma, para mim, junta tudo isso em respeito à diversidade humana, à diversidade cultural e por o meu respeito à palavra, à oralidade que surge justamente em África. Então, a África, hoje, eu tenho o prazer de ter uma parceria com a Universidade do Bié, em Angola, um grande parceiro meu, o professor Luciano Luzek, e nós estamos, ele diz que eu sou o cota dele, que seria o mentor, e ele é o meu endengue, que é o aprendiz. Mas quando se fala de África, ele é meu cota, porque ninguém se conecta com outra pessoa sem deixar um pouco de si e levar um pouco do outro. E aprender e ensinar é isso. Então, a Coma, para mim, é esse processo dialético de realmente promover aprendizagens e aproveitarmos os saberes e os sabores desses saberes do mundo todo. Você falou, eu sou porque todos somos. Justamente. É a conexão, é a grade, né? Eu acho que estamos todos interligados, que nem esse seu parceiro, ele está longe daqui. Ele está muito longe, mas a conexão, você levar alguma coisa daqui para lá, é dizer que, pô, vamos trocar figurinha daí, vamos trocar essa figurinha e mostrar que, sim, eu, brasileiro, ele, no lugar que ele está, vocês podem aprimorar e trazer um impacto social, ambiental, até cultural para os lugares que vocês estão, através daquilo que você falou a palavra agora. Ubuntu. E assim, Luciano, nós costumamos dizer que nós temos um oceano que nos separa, mas temos um coração que nos une. Então, assim, semanalmente, 2, 3 vezes tem mensagem, às vezes marcamos videoconferências, trocamos ideia, os nossos áudios são podcasts, nós brincamos. Então, a conexão ela é maior que a distância geográfica, porque é uma conexão de ideias, de valores, de sentimentos, de propósitos. Ele é um educador super comprometido, ele também está lá transformando pessoas, transformando vidas. E não é à toa que nós nos encontramos nesse universo, porque todos somos um. Vocês se encontraram pelo propósito em comum. E o propósito em comum, por ser conectado a melhorar a vida das pessoas que estão à volta de vocês, quebrou barreiras, distâncias, e isso só mostra que pessoas dentro de um ideal quebram barreiras, quebram paradigmas. Justamente. Eu acho que é incrível. E essa questão, né, porque hoje nós temos a tecnologia. Por que usar a tecnologia só para ficar dando like, né, numa visão meio Black Mirror, do nosedive? Não, a tecnologia ela pode ser usada para justamente nos aproximarmos. Sim. E é o que eu tenho, né? O McLuhan dizia que um dia o planeta seria conectado e viraria uma aldeia global, com a ideia de aldeia, porque a aldeia vive em comunidade, todo mundo por um bem comum. E o que eu vejo é isso que nós estamos construindo, escrevendo juntos, pesquisando juntos. E ele me contou que em Angola, antes da colonização, não tinham muros, porque uma criança é de todo mundo. E tem um provérbio africano que diz que é preciso uma aldeia inteira para se educar uma criança, porque essa criança ela pertence à aldeia, à vida em comunidade, que é o que nós precisamos. Nós somos uma comunidade humana. A fronteira só existe na cabeça das pessoas. O ser humano tem suas necessidades individuais, universais, que é um pouco do que nós vamos falar em comunicação não violenta. Exato. Cara, esses dias não, foi hoje, eu conversando com o Marcos sobre o que fazemos juntos e o que fazemos em conjunto. E aí me veio uma reflexão sobre a frase do se você quer algo bem feito, faça você mesmo. E aí eu sobre essa reflexão me veio eu acho que essa frase ela é equivocada. Sim. Porque fazer algo sozinho tem um teto. Porque o seu conhecimento, ele tem um limite. Mas juntando o conhecimento de mais pessoas, esse teto se quebra. Então, quando a gente fala de se for para fazer sozinho, eu vou fazer bem feito, na verdade se podemos fazer juntos com pessoas que eu confio, que estão alinhadas com o mesmo propósito, com os mesmos ideais, podemos fazer, além do bem feito, muito mais. Justamente, porque se nós olharmos para essa questão do Ubuntu e a vida em comunidade, pensando em aldeia mesmo, todo mundo ajuda todo mundo.
Exato. Então é essa a questão. Então quando nós superarmos o ego, essa ideia de que eu sou e lembrarmos que nós somos, como disse o Krenak para mim, né, que quando a terra se tornou suja, Krenak, ele me disse, quando nós esquecemos que nós somos terra. Quer dizer, nós somos todos da mesma natureza. Sim. Né? E todo ser humano. E essa necessidade, é isso que Marshall Rosenberg, ao criar, ao organizar a comunicação não violenta, percebeu. Quer dizer, ele teve uma iluminação, aí foi um ser iluminado realmente para nos colocar essa prática tão difícil, mas Incrível. tão importante e eficaz. Como você se envolveu com a comunicação não violenta, que é a CNV, conhecido mais como CNV, e o que motivou essa escolha? Na verdade é assim, eu fui indicado para começar a trabalhar com o CNV por uma amiga e eu tinha pouco conhecimento, ela falou, você se vira. E aí eu fui para cima e realmente comecei a ler as coisas do Marshall e eu costumo dizer que o livro Comunicação Não Violenta, o de capa laranja, o básico dele, é um livro que eu me arrependi de não ter lido antes. E aí eu fui estudar no Instituto CNV Brasil, que é um pessoal de Brasília, super gente boa, e comecei a entender um pouco mais do que era esse processo e praticar. Primeiro erro que eu cometi, eu achava que comunicação não violenta era só sobre o outro. Então eu não seria violento com você. Mas não, ela começa em mim, porque se eu sou violento comigo, como é que eu vou lidar com a não violência com outra pessoa? Uhum. E aí eu comecei a me envolver e olhar para essa questão na minha vida pessoal, na minha prática profissional como professor, nas relações de família e, como ele mesmo diz, o Marshall, praticando, errando muito, mas ao mesmo tempo também mudando isso e com a ajuda do meu filho, principalmente, às vezes fala, olha como você está sendo violento com você. Então, nessa prática, nós começamos a nos observar mais e justamente perceber algumas coisas. Ainda estamos praticando e caminhando. Eu acho que não tem como não praticar, é um exercício constante. Né? É um exercício constante e às vezes a gente escorrega, porque assim, ele se baseou em ideias de Jesus, de Gandhi, de Buda, de Paulo Freire, Carl Rogers, quando ele foi convidado para trabalhar com Carl Rogers, estudar. Sim. Mas eu não tenho vocação nem para Buda, nem para Gandhi, nem para Jesus, né? Então não tem, a gente perde a linha de vez em quando. Mas aí o que é legal é você poder realmente refletir depois e deixar o orgulho e o ego de lado, até para retomar essa conversa num outro momento. Exatamente. Sem ataques, né? Sem coisa. É difícil, é bem difícil a prática, mas é necessária. Ela modifica muito as relações humanas. Eu vejo isso em relação ao trabalho, por exemplo, na vida profissional, o ambiente corporativo ou ambiente acadêmico. Um feedback dado seguindo os padrões da comunicação não violenta é muito diferente de um feedback agressivo, como a gente costuma ver por aí. Exatamente. E eu acho que a comunicação violenta está, às vezes, em não se comunicar. Porque você não falar, você trazer uma ansiedade, ignorar aquele que está ali, né, já com uma determinada um nível de ansiedade, é violento também. Então, muitas vezes eu acho que dentro da questão da comunicação não violenta, existe práticas que as pessoas não percebem, que falam assim, eu só estou evitando, estou me dando meu tempo. Mas isso está sendo violento. Justamente, porque comunicação não violenta não é fugir de conflitos, é você lidar com os conflitos. E por que existe o conflito? Porque as necessidades não foram atendidas. Então, quer dizer, eu crio ali uma expectativa com você e você não atende a minha expectativa, gera um conflito. É justamente por isso, e aí o que acontece? Eu preciso entender essas necessidades. Sim. E o fato de eu viver o conflito e ficar calado, eu estou sendo violento comigo, talvez com outra pessoa, porque eu não vou falar, mas eu dou uma patada, eu trato com ironia, tenho uma comunicação passiva-agressiva e acho que está tudo bem. E não é bem por aí, né? A comunicação violenta consigo mesmo talvez se aplica em você não se posicionar e guardar algo que você gostaria de falar? Sim, principalmente. Eu falo que depois dos 50, ó, já entregando a idade, eu comecei a aprender a dizer não, porque é muito difícil dizer não. E na comunicação não violenta nós usamos o não, junto com a comunicação assertiva. E o não assertivo é diferente daqueles que nós ouvíamos do pai e da mãe. Mas não, por que não? Porque não, já falei. É um não, olha, eu estou te dizendo, por exemplo, mãe, posso comer um doce antes do almoço? Não, meu filho. Mas por quê? Porque se você comer o doce antes do almoço, você vai perder o apetite. O que você acha de almoçar e depois comer o doce? Eu estou dizendo não, estou dando uma justificativa e ao mesmo tempo uma alternativa. Exatamente. Isso é um não assertivo. É o respeito pelo ser.
É o respeito pelo ser. A mesma coisa o feedback. Você me entregou um trabalho, o trabalho não tá bom. Eu vou falar, olha, Hugo, seu trabalho valeu, eu tô vendo que você se esforçou. Sim. Mas eu tô vendo aqui que nós temos algumas coisas para ajustar. Isso daqui não ficou bom, você pode melhorar isso daqui? E numa próxima vez, o que você acha de fazer assim? Então eu tô saindo de um feedback positivo, cheguei num feedback corretivo e pratiquei o feed forward. O que a gente já está olhando para o futuro para que você se aprimore, o que você aprendeu a partir desse erro. Então tudo isso são práticas de comunicação não violenta. Sim. Que você vai utilizando no dia a dia da sua vida, do trabalho, e com isso você vai conectando. Porque o que vai acontecer? Você está lá no trabalho e vai fazer de novo um trabalho nesse mesmo naipe. Nossa, eu estou inseguro. Putz, eu vou lá ver se o Robson consegue me dar uma mão. Gera uma conexão, uma confiança. Exato. Porque se você vai falar assim, eu vou lá falar com o Robson, ele vai me dar aquela carcada. Não, ele vai me ouvir e vai me orientar. Então isso vai gerando uma conexão, uma segurança maior nas pessoas, principalmente em liderança, que nós já falamos sobre isso. O líder que usa a comunicação não violenta, ele cria uma conexão maior. Porque o objetivo central da comunicação não violenta é a conexão. Aí volta a coma, volta tudo que nós falamos, volta a conectar o seu projeto, né? Tudo isso que está aí. Você tinha falado de paciência e tolerância. Eu acho que o líder que não é paciente e ele não é tolerante, ele é o anti-comunicação não violenta. Ele é violento na sua comunicação porque normalmente ele vai se valer de uma liderança autocrática, autoritária, para realmente mandar. Aí ele não é líder. Porque o líder, a comunicação não violenta, vamos lembrar que comunicar é tornar comum. E comunicação, ela envolve uma relação social. Sim. Então, eu comunico falando, mas eu também escuto. A escutativa faz parte desse processo. Uhum. O líder, ele não tem medo de escutar uma verdade. Então, ele vai conseguir. Agora, aquela pessoa que só é violenta, não, eu que mando aqui, eu que sempre fizemos assim, ele não é líder. Exato. Ele não te dá espaço, porque ele não está disposto a escutar. Não está. E nisso também, você que trabalha muito com a questão da liderança, qual foi o impacto mais significativo da CNV na sua trajetória pessoal e profissional? Foi realmente repensar algumas coisas de impulsividade, de responder já metendo o pé no peito, é o que eu falo. Tem hora que eu escorrego. Né? Como dizia minha avó, não temos sangue de barata. Aí eu falo que vivemos um momento Sidney Magal, né? O meu sangue ferve por você, né? Isso é normal. Mas é uma coisa que, assim, o impacto foi muito positivo, de resolver tretas de família que há muitos anos não se resolviam. Hoje, no lidar com os meus alunos, com pessoas, é mais fácil identificar, sabe, parar, respirar. Mas o mais difícil ainda é quando a gente está de pessoas muito próximas, quem a gente mais ama. Porque aí é aquela coisa que a gente perde muitas vezes a pisada, né? Sim. Então essa prática, por isso que é um exercício constante. Eu penso nisso, sabe? Parece que quanto mais intimidade, mais a pessoa está inserida na nossa vida, no nosso cotidiano, parece que mais temos a propensão de não ter um filtro. E aí quando vem aquela visita na sua casa, nossa, é tratado com a melhor louça. É tratado com, a melhor toalha. E cara, quem no fundo merece a melhor toalha? Quem Justamente. No fundo merece a melhor louça? Quem no fundo merece o tratamento de falar, pô, você derrubou aqui, eu vou limpar. Em vez daquele cara que fala assim, pô, você derrubou o copo de novo. E cara, aí que tá. A comunicação não violenta, eu acho que também, ela se encaixa dentro de casa na questão de aonde eu tenho que... Quem são as pessoas que eu mais tenho que aplicar isso? Que são as que eu mais amo. Justamente. E a comunicação não violenta, ela é um estilo de vida. Ela está muito conectada à mediação de conflitos, à cultura de paz. É um estilo e uma prática que você vai trazendo para a sua vida. Sim. E eu não acredito nessa coisa, não, aqui é trabalho, esquece a vida pessoal, aqui é casa, esquece a vida profissional. Nós somos inteiros, nós somos seres integrais. Sim. E nessa integralidade, uma coisa afeta a outra. Uhum. Então eu preciso também praticar isso começando comigo. Começando na minha casa. E aquilo vai crescendo do micro-universo para um macro-universo. E quanto mais eu pratico, melhor eu fico. Sim. É verdade. E como você explicaria de forma bem simples o que é a comunicação não violenta? E qual é essa essência? Porque, ok, a gente pensa na comunicação não violenta como uma prática, mas no fundo ela tem uma essência. Ela tem uma essência e assim, né? Ser ou praticar a comunicação não violenta não é ser bonzinho, falar mansinho, não.
É você se coloca de uma forma não violenta. Porque é uma prática comunicacional para minimizar conflitos e ampliar conexões. A essência está na conexão. Certo. Então você tem os paradigmas, você falou isso, o Marshall criou 2 paradigmas. Ele mapeou, né, o do chacal, que é o que agride, é o violento, porque o chacal é aquele que está sempre agredindo o outro, e o da girafa, que é o que acolhe. Tá. Por que a girafa? A girafa é um mamífero terrestre que tem o maior coração. Então tá aí um símbolo da CNV. Uhum. O chacal, tanto o chacal quanto a girafa, nos seus paradigmas, nós falamos em cadeiras, eles têm uma metáfora. E quando eles estão com a orelha de pé, o chacal está agredindo o mundo. E a girafa está acolhendo o mundo. Quando eles estão com a orelha abaixada, o chacal está se agredindo. E a girafa está se acolhendo. Então eu preciso ver em que cadeira eu sento. O que eu estou praticando mais? Então, em essência, é usar a comunicação de uma forma assertiva, honesta, porque se baseia em palavras de Gandhi, né, a ahimsa, que é não causar danos a nenhum ser, e satyagraha, que é a força da verdade. Então, uma comunicação honesta que promova a conexão entre pessoas, levando em conta a compaixão, e compaixão não é uma relação de um superior ao outro, é de iguais, Sim. Conectando a humanidade. A empatia, que para o Marshall Rosenberg é presença e escuta, é estar presente ali naquele momento enquanto eu estou falando, eu estou prestando atenção em você com uma curiosidade genuína, mas não é uma curiosidade piegas. Sim. Eu estou conversando com você e eu estou te ouvindo realmente, estou te escutando. Existe a troca pela satisfação. No caso, vamos supor aqui, você está me passando informação, estou te passando informação, e nós entendemos que são bem comum entre nós, Justamente. e para as pessoas também. Então, colocamos um valor, nós agregamos um valor a essa conversa, e por isso que estamos engajados nela. Então, eu acho que quando a gente fala de essência, né, pensar que, às vezes, vamos estar em conversas que realmente não vão ser agradáveis e nem vão prender tanto a nossa atenção. Mas se tivermos a essência da comunicação não violenta, temos uma base, um suporte para trabalhar isso de forma consciente. Justamente. E é essa consciência que a CNV vem trazer. Tá. Então, assim, existe hoje um movimento mundial do CNV Centering, e conversando com um outro praticante e facilitador da comunicação não violenta, ele me contou algumas coisas que eu não sabia, ele está há mais tempo na CNV do que eu, e ele me disse que, assim, o CNV Centering não quer que você tenha que ter uma certificação para trabalhar a CNV, que o Marshall nunca quis isso. Então ali você tem pessoas do mundo todo que oferecem mentorias por um valor que eu possa pagar. Então, se eu encontrar alguém aqui no Brasil que está afiliado e eu falo, ó, você pode ser meu mentor? Uma mentoria de 2 anos? Eu posso... Quanto nós vamos acertar um valor? Eu posso te pagar X. Metade desse X vai para o CNV Center e o outro para a pessoa. Então não é uma questão só financeira. Também é uma questão para que todo mundo realmente pratique a comunicação não violenta. Incrível. Então ela entra em propósito. Tem propósito. Né? E ele, o Marshall, ele era o mediador, ele era era cara. Ele, no livro dele tem vários exemplos, tem um que eu gosto muito, que ele fala que uma cliente dele, uma paciente dele, chega reclamando que o marido trabalhava demais. Certo. E que ela gostaria que ele ficasse um pouco em casa. E ele falou, por que você não pede isso para ele? E ela foi para casa, na semana seguinte ela voltou mais brava. Mas por que você tá brava? Porque ele começou a jogar tênis ou golfe. Ué, mas você não falou que ele estava trabalhando demais? Agora ele tem um tempo para ele. Mas não era isso que eu queria. Ela queria mais... Mas o que você pediu para ele? Eu pedi que ele se preocupasse um pouco mais com a saúde dele, porque ele só estava trabalhando. Mas eu queria que ele ficasse pelo menos uma noite comigo com as crianças em casa. Então por que você não pediu isso? Exato. Então se nós não sabemos o que pedir, qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. É o gato e o chapeleiro lá, né? Não, Alice. Para onde vai esse caminho? Para onde você quer ir? Ah, eu não sei. Ah, então qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Eu percebo que isso dentro do propósito, ele te dá o direcionamento, que além de você seguir o caminho, ele te dá força para trilhar ele também. Justamente. Você só não tem o direcionamento. Você tem o tênis e um mapa para enfrentar esse caminho. Então o propósito, ele te dá as ferramentas, né? E vamos supor, em certo momento, no seu propósito, você fala assim, pô, comunicação não violenta agregaria muito dentro do meu propósito. E você vai agregando, você vai buscando conhecimento, e aí do tênis, você também busca, sei lá, um outro elemento que vai te ajudar nesse caminho. Justamente. Você vai criando ferramentas que vão te ajudar nessa trilha que nem você falou. Quando você sabe para onde você vai, você sabe para onde você vai. I'm singing in the rain, just singing in the rain,
What a glorious feeling.